Olá, como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula. Já falamos as principais características das folhas, já falamos sobre a anatomia interna das folhas e hoje a gente vai falar sobre algumas modificações foliares, algumas adaptações que as folhas sofrem para poder permanecer no ambiente e perpetuar a sua espécie. Então, adaptações foliares é o seguinte, a gente sabe que a folha, ela é a principal, né, porta de entrada para a realização da fotossíntese, porque nela a gente encontra uma organela chamada cloroplastos, que possui o pigmento da clorofila responsável para realizar esse processo. Mas algumas folhas, elas passam a ser modificadas, tá? Para elas ficarem melhor no ambiente. E aí, garantir, né, a perpetuação dessa espécie. A gente vai ver agora essas principais modificações. Então, os espinhos. Os espinhos são estruturas pontiagudas e lignificadas que surgiram a partir da redução da superfície da folha, aquela parte que a gente chama de limbo, né? Então, qual é a principal função dos espinhos e por que isso acontece? É fazer com que a planta ela não perca água, né? Então, proteger, né, essa perda excessiva de água e também ajuda na proteção contra os predadores, tá? Então, a gente encontra espinhos em plantas do tipo cactáceas, que são plantas em que a gente encontra em locais secos, né? Locais quentes, em que não se tem uma presença de água em abundância. Então, os espinhos vai servir para isso. Agora, a gente também tem que ter cuidado que as rosas possuem estruturas que a gente pensa que é espinhos, mas não é, são acúlios, né? São projeções pontiagudas. Professora, e qual é a diferença de um para o outro? Os espinhos, eles possuem tecidos e a gente pode encontrar tanto na folha como no caule. Já os acúlios, eles são o quê? Modificações somente na parte superficial da planta, né? Então, é naquela parte da epiderme, certo? Outra adaptação se chama brácteas. O que são brácteas? São folhas modificadas vistosas que têm a função de atrair, a principal função dessa modificação é atrair polinizadores. São confundidas também com pétalas. Só que as pétalas de alguns tipos de planta são muito pequenas e não conseguem não conseguem aparecer, vamos dizer assim. Então, as brácteas fazem essa função, né, de chamar a atenção, certo? Então, aí tem um tipo de rosa que tem essas brácteas. As gavinhas, né? As gavinhas são modificações que lembram pequenas molas. E a função das gavinhas, né, é fixar a planta e enrolar ela aos suportes, né? Um exemplo de plantas que a gente encontra as gavinhas é o chuchuzeiro e no maracujeiro. Outra coisa, essa fixação, né, acontece por causa de um movimento chamado tigmotropismo, ou seja, é quando essa gavinha encosta numa superfície e se enrola e faz a fixação. Então, ele também, em vez de chamar de gavinhas, ele pode falar, né, do movimento do tigmotropismo, tá? Que está relacionado às gavinhas. Catáforos, né? Os catáforos são folhas reduzidas, encontradas normalmente protegendo a gema, o broto, de uma região formada por células meristemáticas. Essas folhas modificadas estão presentes em momentos em que o clima não está muito favorável. Mas aí, assim que o tempo fica favorável para o desenvolvimento daquela planta, elas vão cair e volta a se normalizar. Esses catáforos, eles também só podem ser chamados de escamas, certo? E aí, a função dele é proteger, né, a parte da gema, né? E fazendo essa proteção, ele faz a perpetuação.
e também ele acumula substâncias nutritivas. Outra estrutura, né, outra modificação ou adaptação da folha é os filódios. Ela não vai ter o limbo, ou esse limbo vai ser muito pequeno, que é a parte laminar, e aí vai se transformar num filódio. O filódio é que vai fazer também a fotossíntese, já que o limbo, ele é muito pequeno ou ele não é ausente da planta. Tá certo? Os cotilédones, né? Os cotilédones são folhas embrionárias, ou seja, a primeira folha embrionária de uma planta chama-se cotilédones e é responsável pelo acúmulo ou transferência de nutrientes. São de extrema importância, porque o desenvolvimento da planta, a formação da raiz, vai surgir aí dos cotilédones, tá? Quando ela tem ela é chamada de monocotiledôneas. 2 ou mais dicotiledôneas. E é através dos cotilédones que se inicia a fotossíntese da planta, né? E aí tem as plantas carnívoras, né? As plantas das folhas carnívoras apresentam modificações que garantem a captura de organismo. Essas plantas carnívoras, na verdade, elas produzem o seu próprio alimento, que é através da fotossíntese. Só que elas ainda vão atrás, né? Dessa captura de outros organismos, é como se fosse um complemento. É como se ela fosse muito gulosa e aí o suprimento que produzido pela fotossíntese não fosse suficiente. Então, ela faz esse complemento. E geralmente ela faz esse complemento porque o solo, né, em que elas vivem, geralmente são pobres também de nutrientes. Então, é como se ela sempre estivesse com fome. Então, é um complemento nutricional. Ok, falei. Vamos ver agora se vocês entenderam, porque agora é com você. A seguir estão listados o nome de algumas modificações foliares. Entre essas estruturas, marque aquela que apresenta como função principal fixar a planta em um suporte. O tigomotropismo, que eu falei, né? Ela precisa de um suportezinho, encosta e ela começa a se fixar. Então, isso aí. Essa modificação se chama espinho, catáfilos, brácteas, gavinhas ou filódios. Não é? Gavinhas, lembra a molinha, certo? Encontramos no maracujeiro, no chuchuzeiro. Algumas folhas modificadas atuam ativamente na atração de polinizadores, por possuírem cores vistosas. Essas folhas podem ser observadas, por exemplo, na planta bico de papagaio. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que encontramos a denominação correta para esse tipo de folha modificada. Então, são os catáfilos, as brácteas, gavinhas, cotilédones ou espinhos. Polinizadores, lembram a pétala, mas não é. Como é que se chama? As brácteas, ok? Espero que tenham gostado. Vamos fazer uma ficha de exercício para fixar o nome dessas modificações, tá? Um grande beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.